Bom, quero me apresentar para vocês. Meu nome é Mel, na verdade meu nome é Maria Eugênia Lima. Minha irmã pegou as iniciais e criou esse apelido Mel. Na verdade, antes meu apelido era GG. Não tenho nada contra o apelido, foi um apelido carinhoso que meu pai deu pra mim quando eu era criança. Só que depois ele foi usado de forma pejorativa como bullying quando eu era adolescente, porque eu tava gordinha, então começaram a me chamar de GG por causa do número da roupa, e não por minha causa, e não por causa do meu nome, Eugênia. Então, os meus primos, os meus irmãos me chamam de GG. Algumas pessoas dizem, não importo, não importo, mas me apresento agora como Mel. Porque considero que eu superei essa fase do bullying, superei essa fase da obesidade. Há 8 anos atrás eu emagreci 20 quilos e nunca mais engordei. E como que isso aconteceu? É uma longa história, mas eu quero resumir ela rapidinho para vocês. Eu descobri padrões mentais, crenças arraigadas na minha cabeça que me levavam para a comida. Então, eu enxergava a comida como uma forma de me punir pelos meus fracassos. Então, várias coisas que eu fiz na adolescência, quando eu tinha 15 anos, por exemplo, só um exemplo, eu tinha uma vontade de ser bailarina e dancei durante 10 anos, apresentava todo ano no teatro. Quando chegou a minha vez de usar essa sapatilha de ponta, eu sonhava em dançar no palco sozinha com essa sapatilha de ponta, o meu pé esquerdo não subiu. E aquilo pra mim foi uma tragédia, né, gente? Cada um tem suas tragédias. Essa foi a minha na adolescência. E eu esperava tanto, eu tinha tanta expectativa, que quando eu não consegui, eu achava que eu ia conseguir com facilidade e não lutando, né, como deveria ser, mas eu achei que ia ser uma coisa fácil, como as outras alunas, a maioria. Não aconteceu, eu fiquei muito chateada, comecei a comer compulsivamente e usar a comida como punição. Mas até mesmo antes disso, né, eu já tinha episódios de compulsão alimentar na infância. Então, por vários padrões mentais que eu fui criando de inferioridade, de achar que eu era menos mesmo, achar que eu era desprezada, achar que eu era rejeitada. Teve episódios na infância que amigas me abandonaram para andar com outras. Aquilo, ao invés de eu falar para alguém, ao invés de eu falar com a minha mãe, falar com meu pai, eu guardava. Então eu fui guardando aqueles padrões, né, aquelas crenças que me fizeram pouco a pouco ir afundando, e eu escolhi, né, inconscientemente, escolhi a comida como uma droga. Então, na verdade, eu não precisava de comer tanto, eu precisava, na verdade, era de falar o que eu estava sentindo, eu precisava de ser amada, eu precisava de me sentir aceita. Só que eu engoli isso, entendeu? Engoli, não culpo ninguém, acho que cada um sabe a dor e a delícia de ser quem é. E através dessa história minha, hoje eu ajudo outras pessoas a superarem também os seus padrões de pensamento arraigados. Porque muitas vezes a gente não percebe que eles estão ali. Então eu tinha pensamentos assim, de que eu era super indisciplinada, que eu não tinha força de vontade, que eu não ia dar nada na vida. Coisas nesse nível, pra baixo. E aí eu fui crescendo e mesmo depois de casada, mesmo depois de ter meu filho, eu ainda alimentava esses padrões. É muito sutil. Na verdade, a gente não percebe que a gente está alimentando. E agora eu faço uma caminhada de volta à minha essência. E o que é a minha essência? O que é a nossa essência, né, gente? A nossa essência é amor, aceitação. Na verdade, eu brigava comigo mesmo porque eu não queria aceitar a minha realidade de imperfeição. Eu era imperfeita, eu sou imperfeita. Só que custou tempo para eu perceber que eu podia ser imperfeita, que eu podia errar, que eu podia fracassar, que eu podia ficar em dúvida. E aí, hoje as coisas são mais leves, porque eu sei disso, né? Percebo ainda às vezes algumas crenças arraigadas, vou lá, converso com essas crenças, porque o exercício é esse. Não é você negar que o problema existe, não é você simplesmente falar pra você mesmo, não pensa nisso, não pensa nisso. Não é bem isso, não é bem isso.
Você precisa conversar com você, ver até que ponto essas crenças foram colocadas lá na infância, na adolescência. Não é fazer uma regressão, não, gente. Isso vai aparecendo no presente. Você não precisa ficar pensando muito tempo o que aconteceu. Não, essas coisas vêm. Se você parar para prestar atenção nos seus pensamentos, você vai ver que os padrões mentais estão presentes no seu dia a dia. Só que esses padrões mentais podem ser trocados. Então eu antes acreditava que eu ia ser obesa para sempre, que eu não tinha força de vontade, que eu era inferior. Hoje eu não acredito mais nisso. Então é possível a gente sair de um padrão mental e ir para outro padrão mental. É possível a gente mudar, tirar pensamentos negativos e colocar pensamentos construtivos. E não é que agora eu me sinto a rainha, a Mulher Maravilha, a expert. Não, não me sinto. Mas eu me sinto humana. Antes eu me sentia uma pessoa desprezível. Antes eu achava que eu era uma pessoa estragada, danificada, abandonada. E hoje eu falo, não, gente, eu sou uma ser humaninha como as outras. Estou em evolução. E gostaria que vocês conhecessem um pouco da minha história. Resumi ao máximo, mas eu vou falar aqui no canal e nos meus vídeos no Instagram e no Facebook. Vou falar sobre essa história e vou falar sobre também esses padrões mentais que a gente pode sim substituir e viver uma nova vida com mais amor próprio, com paz, tá? E isso eu quero aproveitar e agradecer ao meu Deus que me deu essa oportunidade de vencer esses padrões mentais que me encurralavam, né, que me deixavam para baixo, e agradeço a Jesus, agradeço aos meus líderes, agradeço a todas as pessoas que cruzaram no meu caminho, né, meu psicólogo Héctor Ritter, que foi fundamental nessa caminhada, meus pais, minhas amigas, né, quantas pessoas aí que me ajudaram e ainda me ajudam. Muito obrigada a todos vocês e eu espero ajudar muitas pessoas ainda nessa minha caminhada. Beijo!